Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou encerrar o assunto do alarme, do sysalarm 122, FSSB Disconnection. Aqui tem um exemplo aqui com uma falha indicando uma perda de comunicação entre o amplificador 02 e o amplificador 03. Porém, não tem, em relação aos vídeos anteriores, eu não tenho nenhuma sinalização nos servo amplificadores. Não há nenhum aviso no servo amplificador. E aqui a gente tem a possibilidade de trocar as páginas, né? Ele vai mudando as páginas para a gente tentar coletar alguma informação, mas até onde eu compreendi no manual Fanuc não tem muita informação sobre esses avisos que estão aqui, né? É diferente das outras famílias que tem lá um código que também não ajuda muito, né? Como a gente falou do alarme 926, que a ideia é a mesma, né? Mas olhando o manual da Fanuc, a gente tem essa informação, quer dizer, existem possibilidades aqui em relação a alarmes de sistema, né, com FSSB, e o alarme 122 está aqui especificado. E aí tem uma descrição, que ela está dizendo que há uma falha de comunicação entre os elementos ou as unidades que estão entre parênteses, que no caso lá é o amplificador 2 e o amplificador 3, né, na linha 1, que seria a linha do main, né, tipo, provavelmente se a máquina tiver duas cabeças, pode estar na linha 2, então na linha do main seria a linha 1 de fibra ótica. Pede para substituir a servocard, uma das possibilidades, mas é a última que eu faria, não é a primeira que eu testaria. Eu verificaria cabos de fibra ótica, né? Questão de alimentação que é mencionado aqui também com relação ao sinal de 24 volts, que pode interferir no sinal de 5 volts que permite a comunicação, né, de FSSB, e também, né, algo que está relacionado ao cabo, né, um curto-circuito no cabo, que aí nesse caso, né, a gente depois de procurar muito, às vezes deixar a máquina trabalhando, até chegou a trabalhar 2 dias para 3, e aí o problema voltar novamente a acontecer de forma esporádica, e encontramos uma falha, né, que era isso aqui, o cabo, né, uma parte do cabo tinha uma chaparia batendo nessa parte que provavelmente machucou a proteção, e depois encontrou aí o cabo onde pegou o sinal de 5 volts e ao bater a chapa jogar, né, fazer com que esse sinal de 5 volts que alimenta o encoder fosse conectado na chapa, aterrando o sinal, né, e automaticamente corta, gerando os alarmes que a gente teve aqui, né. Então a gente tem os alarmes de sistema, porque apaga o CNC nessa hora, acaba acontecendo um problema aqui, derruba porque ele está conversando com o servo amplificador e cai. Então, na máquina você tem vários servo amplificadores, e cada servo amplificador, muitas vezes nesses sistemas, trabalham com 2, 3 motores. Então, o cabeamento é um problema, né? A gente tem que verificar, e aqui está mencionado o cabo como uma das razões. Porém, né, um dos primeiros apontamentos que eles colocam aqui do servo amplificador, da servocard, né, do próprio encoder, né, pode ser, mas normalmente não é eles. O encoder e o cabo são dois elementos que podem estar provocando problema. O driver, eu acho que o problema quando acontece com o driver é muito constante. Servocard também é muito constante. Quando ele é mais esporádico assim, tem alguma relação com algo que está acontecendo no cabeamento, né, ou até mesmo no próprio encoder, né. Então foi isso que a gente descobriu depois de quase que uma semaninha aí em cima do problema para tentar detectar, porque eu olhava os cabos e não encontrava nada. Esse cabo tem um pouco mais de 2 metros, né? Para você encontrar isso dá um trabalho, você praticamente tem que ficar tirando os cabos da máquina para ver. É que a pessoa foi lá e passando a mão percebeu alguma coisa, aí foi tocando e encontrou isso. E aonde estava, percebeu-se também que tinha uma chapa que, dependendo do movimento da máquina, aquelas carenagens, né, uma delas estava tocando aí. Pelo jeito ela foi batendo, provocando um desgaste até atingir esse nível aqui, e aí o problema ocorreu. E, inclusive era um cabo novo que tinha sido trocado há pouco tempo, porque na hora de fazer a passagem do cabo não teve talvez um cuidado ali, não prestou muita atenção para ver se não tinha nada da chaparia batendo no cabo. Se tivesse observado, talvez isso não tivesse ocorrido, né? Mas na máquina a passagem de cabeamento sempre é bastante trabalhoso, e muitas vezes não tem uma estrutura de proteção para o cabeamento, né? Então eletrodutos, né, ali a largata, são elementos que acabam protegendo um pouquinho, né?
Por hoje é isso. Aqui a gente encerra esse assunto para mostrar aí que é um problema bem difícil às vezes de detectar, porque você teria que ter drivers para trocar, às vezes você não tem, teria que conseguir rodar a máquina eliminando eixos. O problema não acontecia a todo momento, às vezes trabalhava 2 dias para gerar um problema, quer dizer, não é toda hora que tocava esse local, era esporádico, foi aumentando mais a frequência, mas mesmo assim levando muito mais tempo para ocorrer. Algumas vezes acontecia em instantes, depois a pessoa mexia numa coisa, mexia em outra, provavelmente movia um pouco o cabo do lugar, e aí ficava, como aconteceu de ficar de 1 até 2 dias sem dar problema. Então é isso, fazer essa busca pelo cabeamento vale a pena. Muito obrigado, até a próxima.